Olá, eu sou a Evelyn e hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito do tema crescimento pós-traumático. Nós estamos mais familiarizados com o conceito de estresse pós-traumático, mas tenho novidades para vocês. Também existe o crescimento pós-traumático. Bom, e para a gente falar um pouquinho sobre isso, a gente já vai iniciar falando sobre o que seria um trauma, né? O que é um trauma emocional? E aí eu trouxe para vocês a definição do que seria um trauma emocional. Bom, um trauma emocional é uma ferida que sangra internamente e provoca dor, incômodo. Nós podemos dizer que é um abalo à estrutura emocional. E de fato, né, passar por um trauma, se nós não tratarmos, vai deixar algumas sequelas e muitas vezes, assim, tem pessoas que levam um trauma, arrastam um trauma por longos períodos da vida. E o que desencadeia um trauma? Podemos dizer assim que são eventos que marcam a nossa vida. Por quê? Porque eles trazem prejuízos psicológicos e eles estão normalmente relacionados com aquilo que fere a nossa integridade psicológica. Por exemplo, uma perda significativa por morte, por distanciamento, abusos psicológicos, abusos sexuais, traição, um sequestro, enfim, a violência em si, tudo isso pode ocasionar um trauma, um abalo à nossa estrutura emocional. E passar por estas situações que perturbam o ser humano psicologicamente trazem normalmente algumas consequências, que são o medo patológico, a ansiedade generalizada, a tristeza profunda e também uma insegurança na vida, né? Vou dar um exemplo aqui comum sobre o que seria um estresse pós-traumático. Uma pessoa, quando ela passa por um acidente, que quase perdeu a vida. Infelizmente, às vezes essa pessoa não perdeu sua vida, mas ela perdeu, infelizmente, pessoas ao seu redor, né? Pessoas conhecidas ou enfim, outras pessoas. Os dias seguintes a esse acidente, como será? Ela sobreviveu, graças a Deus por isso, mas ela vai passar por um abalo emocional. Ela vai ter momentos de negação, ela vai ter momentos onde ela não vai conseguir dormir, quando dormir ela vai ter pesadelos, né? Ela vai ter uma aceleração do coração só de lembrar do tal evento. Então isso são sintomas que conotam aí o estresse pós-traumático, né? E muitas vezes precisa realmente de uma intervenção medicamentosa para que possa amenizar aquele estado inicial de choque e a própria angústia. Talvez vocês já ouviram falar de soldados que, pós-guerra, quando eles retornam para o seu lar, há um pequeno barulho, um estrondo, alguma coisa que seja na rua, no vizinho, eles já ficam apavorados, eles acreditam ali, eles começam a ter sintomas, né, como se eles estivessem de fato na guerra. Né? Por quê? Porque o seu emocional ainda está com aquela memória ativada daquele evento na sua vida. Então, bom, o que seria o crescimento pós estes eventos da vida? Nós podemos entender, através de alguns estudos que foram aí feitos dentro da psicologia, que sim, gente, passar por situações de dor também podem nos fazer crescer, também podem nos fazer florescer. Estudos neste campo provam que situações traumáticas também criam condições interiores para o crescimento. Bom, isso eu não estou falando somente por acreditar nisso, né? Ou por experiências a respeito disso, mas porque existem aí estudos científicos para nos provar isso. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição falando um pouquinho a respeito deste estudo, né? Alguns sites aí de referência para que vocês tomem conhecimento. Então, provavelmente você já falou isso na sua experiência ou você ouviu alguém dizer isso. Olha só, essa situação que eu passei, apesar de dificultosa, me fez uma pessoa melhor. Já falou isso? Já passou por uma experiência ruim, mas que aquilo de alguma forma te moldou a ser uma pessoa melhor?
É claro que, assim, eu não estou aqui romantizando o sofrimento, longe de mim, né? Mas eu quero dizer que sim, é possível crescer, é possível criar um novo olhar à situação e crescer, ter maturidade com isso. E aí me faz até relembrar de uma passagem que está lá em Romanos 8:28, que diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E como, né? Será que tudo mesmo? Será que as coisas ruins, que até traumas, aquilo que feriu minha estrutura psicológica, será que é possível que de alguma forma coopere para o meu bem? Bom, esses estudos, as experiências da vida mostram que sim, podem cooperar para nossa maturidade, podem nos cooperar para um repensar sobre a vida, para uma reavaliação no curso da vida. Podemos dizer que é um ensinamento que só a dor consegue nos proporcionar. Então, os estudos que foram feitos nesse segmento mostrou pra gente, mostra pra gente no que mexe na estrutura interior do ser humano um trauma, né? O que faz um trauma, uma situação negativa, levar o ser humano a repensar no seu modo de vida e, a partir disso, levá-lo ao crescimento, ao florescimento. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês, tá bom? O primeiro aspecto é que passar por estas situações levam muitas pessoas a um crescimento na força pessoal. Elas começam a se ver mais fortes, elas começam sim a se ver mais resistentes. Sabe assim? Olha, se eu passei por isso, eu consigo vencer outra situação. Ou então a gente começa a perceber que coisas que nós julgávamos tão grandes anteriormente, a gente olha e fala: nossa, isso não tem essa grandeza toda, né? Eu agora consigo enxergar isso de outra forma. Então, isso traz uma autoconfiança, traz essa força interior, esta força pessoal. Um outro ponto ao crescimento é a valorização da família. Gente, isso a gente escuta muito nas clínicas psicológicas, né? Pessoas que passaram por uma situação traumatizadora, uma situação difícil, ao vencer, ao superar, né, nesse processo de superação, elas conseguem ter um outro olhar para a família, valor ao essencial, valor ao cotidiano, valor aos pequenos prazeres da vida, mas que são assim imensamente significativos. E elas passam a enxergar, a reconhecer isso. E um outro valor muito importante é a mudança espiritual. Quem passa por situações traumáticas, após, né, passar pelo estresse, quando ela começa um caminho de florescimento, isso se dá por conta de um aprofundamento espiritual. É aquela questão, sabe assim, a gente tem uma visão mais abrangente de que nós somos finitos. Nós temos uma visão de que realmente a minha alma, ela é eterna. E é na dor que se aprofunda esses pensamentos, daquilo que transcende ao corpo. Há uma reflexão maior sobre a existência de um Criador que conhece todo o universo, que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E também, neste momento, é onde há um crescimento. Por quê? Porque há um encontro de um propósito, um encontro de uma missão. É onde conseguimos entender que o nosso viver, ele sempre envolve o outro. A nossa missão, o nosso propósito terreno, ele não se dá por algo egoísta, uma ambição pessoal, mas está relacionado ao contato com o outro. E esse propósito, essa missão, desenvolve em nós a empatia, a compaixão, o engajamento em um trabalho específico mais humanitário, um objetivo de vida que sempre inclui o outro, seja um conhecido ou seja um desconhecido. E falando sobre isso, né, esse estudo dentro deste assunto mostrou um programa de treinamento que foi realizado com soldados americanos. Esses soldados, eles tinham passado por situações traumáticas, né? Mas eles queriam ali treinar esses soldados na capacidade de resiliência,
ou melhor, na resiliência, que é a capacidade de superação. Ajudar esses soldados a lidar com aquelas angústias, com tudo aquilo que era oriundo daquele sofrimento. E aí eles fizeram um treinamento que eu quero compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que isso pode nos ajudar a lidar com as nossas guerras, né? Com os traumas das nossas batalhas, seja externas, sejam internas. Então, qual foi o foco desse programa de treinamento? Bom, esses soldados, eles foram levar a construir uma narrativa sobre o trauma, sobre o que eles viveram. Foi pedido para que eles contassem o que aconteceu com eles, mas não a partir de uma narrativa do sofrimento, o que de fato o trauma deixa, né? Deixa ali um olhar de sofrimento. Mas eles foram incentivados, estimulados a contar o que aconteceu, mas ressignificando, ou seja, com um novo olhar, um olhar que gere crescimento, sabe assim? O que eu aprendi com isso? O que essa situação trabalhou em mim, me fazendo um ser humano melhor. Então, muitos soldados começavam a falar exatamente sobre isso, o quanto eles estavam valorizando as relações familiares, o quanto eles aprenderam a ser grato, né? A virtude da gratidão foi desenvolvida neles, a questão também espiritual, o quanto isso intensificou sobre a vida deles, né? Então, construir uma narrativa sobre o trauma, mas não só na lamúria, não só pensando o seguinte: olha, se eu não estivesse lá aquele dia, se eu não tivesse feito tal coisa aquele dia, mas colocando agora um novo olhar. O que eu aprendi com isso? Quem eu sou? O que é essa nova pessoa depois de ter passado por este sofrimento? E aí também vem um ponto muito interessante, que eles foram aí incentivados a repensar e a colocar realmente um valor do paradoxo, né? O paradoxo é aquilo que parece que está distante, mas na verdade está perto. Por exemplo, na vida há perdas e ganhos. Há ganhos que só vêm com perdas, né? Então eles foram levados a valorizar o paradoxo. O que que isso quer dizer, gente? Bom, um exemplo disso é o que tem sido divulgado, né, por aí, os estudos, que diz o seguinte, que nós precisamos de coragem para mostrar a nossa vulnerabilidade. Não há coragem sem vulnerabilidade, né? Não há vulnerabilidade sem coragem. Então, a valorização do paradoxo é exatamente isso. A fraqueza do nosso ser, aceitando a fraqueza do nosso ser, é que nós podemos ser de fato fortes e nós precisamos aceitar isso para poder ter uma vida melhor. Então, o final de todo esse treinamento chegava à seguinte questão: de que cada um daqueles soldados tinha uma identidade pós-trauma. E com isso eles conseguiam elaborar aquele trauma e continuar vivendo as suas vidas, assim, podemos dizer, sem o peso da dor. Entendem isso? Lhe parece contraditório isso? Olha só, a dor, ela pode desdobrar uma nova versão de nós mesmos. E aí eu me recordo do sábio que escreveu Eclesiastes. E lá em Eclesiastes 7 diz o seguinte, que é melhor irmos na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Aí você fica se perguntando, poxa, não, eu gosto de ir na casa onde há festa, não é? Porém, para o nosso crescimento, a casa onde há luto irá ser um ambiente adequado, porque é ali, como disse o sábio, é ali que nós vemos o fim de todos os seres humanos. É ali, diante da dor, é ali, diante da nossa finitude, que a gente começa a repensar algumas coisas, que a gente começa a realmente entender que tudo é passageiro, que não adianta eu carregar essa mágoa, que não adianta eu carregar essa ofensa, mas eu preciso liberar perdão, eu preciso perdoar, eu preciso pedir perdão, eu preciso começar a ser uma pessoa mais grata pelo que eu já tenho. E aí o sábio ele também disse que a tristeza é melhor do que o riso. Você concorda com essa afirmação? Parece que não é o que a gente gosta de ouvir, né? A tristeza é melhor do que o riso.
Bom, para o crescimento, sim. Por quê? Porque o rosto triste melhora o nosso coração. Aquele dia triste, aquela situação que te faz o coração amargurar, aquilo te leva a olhar aquela amargura e realmente olhar para o céu, olhar para aquilo que é eterno e sair de uma vida caminhada na superfície. Nos faz repensar no sentido da vida. Isso é crescimento. Eu gostaria de dizer para vocês, finalizando, que nós podemos não ser os causadores dos nossos problemas, mas nós somos os responsáveis para administrar os nossos problemas, ou seja, o que eu faço a partir desta situação? E concluindo isso, como crescer pós-trauma? Bom, já falamos aqui, olha só. Permita-se sentir a dor. Gente, tentar bloquear as emoções apenas intensificam elas. Então não adianta fingir que não aconteceu. Se eu vou me sentir triste, angustiada, enfim, sinta, reconheça esta emoção. Mas acolha, né, essa emoção, mas também tenha compaixão de si mesmo. Ou seja, se perdoe, sabe? Tenha um olhar para si de amor. Às vezes é mais fácil a gente ter compaixão pelo outro, mas será que a gente pode ter compaixão conosco mesmo? E por fim, se abra para o aprendizado, porque a dor, ela é pedagógica. Nietzsche disse isso, né? Ele falou assim: olha, há tanta sabedoria na dor como na alegria, no prazer como na dor. E é isso, gente. Há sabedoria no prazer, mas há sabedoria na dor também. E em outras palavras, o que dizem por aí, e eu faço questão de compartilhar com vocês, é que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A gente sabe que a dor ela é útil porque ela nos ajuda a enfrentar as novas realidades, a sermos inclusive mais fortes, né? Contudo, gente, o sofrimento ele não é um caminho mais adequado. Por quê? Porque o sofrimento ele paralisa, ele nos inclui num ciclo de vitimismo. Então, é importante a gente se desprender da dor, do trauma, das nossas emoções para continuar. E eu pergunto para você, diante da sua dor, o que você tem se permitido aprender? Se você focar somente no sofrimento, a dor, ela vai ser catalisadora da sua força e isso vai te esmorecer. Mas se você se permitir se abrir a essa experiência sobre a existência, com certeza as portas do crescimento se abrirão para você. Por isso, gostaria de dizer para você o seguinte, que através de um novo olhar para a dor, você será desprendido do sofrimento e abrirá caminhos para o crescimento interior. Isto é, de uma consciência existencial mais profunda e desfrutando da vida, gente, de uma maneira melhor, sabe? Com força, com coragem e na certeza de que ainda que você não compreenda a totalidade do que você passou, existe uma verdade. Tudo é possível. Todas as coisas são possíveis. E nós podemos realmente viver aquela verdade de Romanos 8:28 que diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Que você creia nisso, exercite-se nisso e que seja muito feliz, com muita saúde espiritual, física e emocional. Eu sou a Evelyn, psicóloga. Um grande abraço para você. Até mais.